Agora nós vamos lá para português, aula 3, hein? Então vamos, ó. Abre lá. Opa, tem coisa errada aqui. Pronto, página 22. Vamos interpretar um texto, hein? Texto narrativo. Abracadabra. Vamos lá. Você deve ter ouvido essa palavra várias vezes ao ver mágicos fazendo seus truques, tirando lenços e coelhos de cartolas. Ao ler histórias em que bruxas e magos invocam poderes mágicos, até mesmo ao ouvir alguém querendo surpreendê-lo. Essa palavra apareceu grafada pela primeira vez em um dos livros de um médico romano. Por isso foi usada por muito tempo como uma expressão capaz de curar. Nos filmes e contos de fada, essa palavra aparece com frequência e não há tradução para ela. Ao ouvi-la, imaginamos um mundo de princesas e castelos e de muita magia. Abracadabra, simsalabim, não é isso? Então vamos para a página 23. Em outro momento, você aprendeu que uma narrativa tem três elementos importantes. Vamos lembrar qual é? Introdução. Pega lá seu marca-texto, vamos lá. Introdução. São apresentados os personagens e suas características. O tempo e o espaço da história ficam claros para o leitor. Então vamos lá, né? Como que a gente faz aí um texto de narrativa? Primeiro nós temos que começar a história. E como que nós começamos essa história? Começamos com a introdução. Então, lá na introdução, no comecinho da história, nós temos que falar sobre quem? Apresentar os personagens, né? Falar um pouquinho de cada personagem, falar aonde essa história está acontecendo, né? Isso tem que ficar muito claro aí para o leitor e para ele poder se envolver com a sua história. Depois nós temos aí o desenvolvimento, né, que é o meio da história. Então, o que, que acontece com o desenvolvimento? É onde acontecem os conflitos, né? Os problemas, as situações pelo qual os personagens vão se envolver, né? O que, que vai acontecer com os personagens na história? Então, vai aparecer no meio da historinha quando eu estou escrevendo. E aí nós temos a última parte, que é a conclusão. A conclusão acontece o desfecho da história, né? É onde os conflitos são resolvidos ou não, né? Aonde acontece um final para os personagens, pode ser um final feliz ou não. Tudo vai depender aí, né, do caso do que o escritor está escrevendo ali na sua narrativa. Lembra desses três momentos da história? Ó? Começo, meio, fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Então, sempre que eu vou escrever uma história, tem que ter o começo, tem que ter o meio e tem que ter o fim. Como que nós aprendemos isso aqui em português? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Conseguiram lembrar um pouquinho sobre isso? Então vamos praticar. Vamos para a página 24 ver o que, que nós vamos fazer. Conheça a história de Grande Astor, um mágico que sumiu durante uma apresentação em um congresso. Leia o texto com atenção. Passe de mágica. Eu vou ler, mas eu quero que você faça essa leitura sozinho também para praticar sua leitura, tá? Então vai. O Congresso, Passe de Mágica é o título da história. O Congresso ultrapassou as melhores expectativas dos organizadores. Não apenas o número de participantes era muito grande, como também a qualidade dos truques apresentados por mestres internacionais. Revelou-se soberba. Além disso, o clima era de amável convivência, mesmo porque ali todos mais ou menos se conheciam. No terceiro dia,
apareceu um desconhecido. Era um homem de meia idade, simpático, elegante, vestido, falando português, com um forte, mas indefinido sotaque. Apresentava-se como o Grande Astor e dizia ter sido convidado para apresentar um original número de mágica, exibindo, inclusive, a cópia do e-mail que teria recebido. Ninguém na comissão organizadora se lembrava desse e-mail. A verdade, porém, é que os preparativos haviam sido apressados e confusos, e o convite bem poderia ter sido expedito por iniciativa de alguém. De qualquer modo, seria uma descortesia mandar embora o grande Astor, que ademais parecia de fato um experiente ilusionista. Seu número passou a ser aguardado com certa expectativa e foi apresentado no encerramento do congresso. No pequeno palco da sala de espetáculos havia uma vistosa caixa de madeira. O grande Astor pediu que o colocassem ali, que fechassem a tampa com cadeados e que depois de 30 segundos a abrisse. Isto foi feito. Não havia ninguém na caixa. Claro, os mágicos aguardaram que o grande Astor aparecesse para explicar o truque, mas ele tinha mesmo sumido. Número notável. Todos reconheciam, mas ao mesmo tempo inquietantes. 3 pontos. O que indica esses 3 pontos aqui mesmo, hein? Nós falamos sobre esse sinal de pontuação, ó. Que a história continua, ou que agora você pode imaginar o que você quiser nessa continuação. Vocês observaram que no texto nós temos essas palavras grifadas. Essas palavras são palavras que não são comuns no nosso vocabulário. Vamos ver o que elas significam? Ó. Expedir, enviar, mandar. Ilusionista, mágico, quem faz truques. Notável, apreciável, digno de nota. Soberba, adjetivo significando magnífica, excelente, magnífica, excelente. Vistosa, agradável de ver, quem chama atenção. Então vamos para a página 25 fazer aí a roda de conversa. Vamos lá. Do que se trata o texto, pessoal? Esse texto que nós acabamos aí que eu acabei de fazer a leitura e você me acompanhou. Qual é o assunto desse texto? O que vocês acham? O que vocês podem me explicar, né? Do que está sendo falado esse texto aí que eu acabei de ler para vocês? Olha, o texto ele fala do quê? Que ia acontecer um congresso, né? Um congresso é uma reunião, né? É um encontro onde ia reunir vários mágicos, né? E lá nesse congresso, então os mágicos eles podiam fazer a demonstração dos seus truques, depois explicar como essa mágica era feita, né? Esse truque. E lá apareceu quem, né? Apareceu uma pessoa que ninguém conhecia. Qual que era o nome dele? Grande Astor, né? Então aqui pergunta, ó, qual é o nome do mágico desconhecido? Grande Astor. E aí, como que o texto ele descreve, né, o grande Astor, né? Então falava lá que ele era um homem, né, de meia idade, ele era simpático, estava bem vestido, elegante, né? E aí, qual foi o truque feito pelo grande Astor? O truque que foi quando ele entrou na caixa, não é? E aí ele foi fechado e ele sumiu. Não foi isso?
Então vamos ver a pergunta número 3 aqui. O que aconteceu com o grande Astor? O que aconteceu com ele, pessoal, segundo o que fala o texto? Vai lá, escreve para mim. O que os outros mágicos acharam do truque? Por quê? Então, quando ele sumiu lá, o que os outros mágicos acharam daquilo? Por que vocês acham que eles acharam isso que você escreveu? 6. Como você imagina que tenha sido o desfecho dessa história? O que fez o mágico? O que aconteceu com ele? Então, use a sua imaginação aí, faz uma conclusão para essa história, põe um final. O que você acha que aconteceu? Escreva o final, a conclusão da história aqui para a gente. Na página 26, fala o seguinte: circule o nome do objeto que Grande Astor usou para sua palavra mágica, né? Usou para a sua mágica. Então, o que o Astor ele usou ali para fazer a sua mágica? Lê essas palavrinhas e circule o que ele usou. 8. Faça uma pesquisa sobre alguma palavra mágica e descreva. Então, você pode pesquisar ó, palavras mágicas. Quais são as palavras que são utilizadas na hora de fazer uma mágica? Pesquisa lá, né? Escreve a palavrinha aqui, né? E como que é, né? Para que serve essa palavrinha? Faz uma pesquisinha aí. Página 27, vamos lá. Vamos para a ortografia das palavras com NS. Então, vamos lá. As palavras a seguir têm algo em comum na presença do grupo NS. Leia essas palavras em voz alta e note o som emitido. Então, palavras com NS, ó. Demonstração, transporte, construção, instituto, monstro, instrução, consciência, inspeção. Atenção! Nessas palavras, a letra NS fica na mesma sílaba. Veja o exemplo, ó. Demonstração, ou seja, o N e o S fica junto, não separa. As duas consoantes ficarão juntas, ó. Trans, NS juntinho, ó, porte, tá? Então, quando tem palavrinhas que tem aí esse grupo do NS que faz, né, esse som do S, na verdade, na hora de separar a sílaba, não posso deixar o S sozinho, ele vai continuar lá com a vogal consoante, consoante, ó, demonstração, transporte, tá? Então, vamos lá. Número 1. Leia as palavras a seguir. Então, você vai ler todas essas palavrinhas aqui. Faça a leitura em voz alta. Página 28. Retire do quadro do exercício anterior 4 palavras que Peraí. Retire dos quadros do exercício anterior 4 palavras com cons e 4 com ins, tá? Então, as palavras que têm cons, você vai escrever aqui. As palavras que estão aqui na página 27, tá bom? E as palavras que têm ins, você escreverá aqui. Um exemplo, ó. Inscrição, escreve aqui. Constelação, escreve aqui, tá? Então, vai. Número 3. Complete cada palavra com uma das sílabas do quadro. Então, nós temos aqui gens, trans, ins, cons. Então, aqui eu tenho folhar. O que vocês acham que nós vamos concluir aqui? Ó? Folhagens, folhar, folhar trans, folhar ins, folhar cons. Não, né? Folhagens. Então, você vai escrever aqui, ó. Folhar e aqui, gens. E aqui, ó, o que vocês acham? Gens bordar, transbordar. Existe a palavra transbordar? Sim, então você vai pegar o trans, escrever aqui, ó. Transbordar. Embaixo, ó. Gensporte, transporte. Isso, tá para escrever transporte e assim por diante. Você vai testando para você ver quais dessas sílabas aqui
que vocês colocarão para completar a palavrinha. Depois, nós temos aqui as sílabas dos balões que estão embaralhadas. E todas essas sílabas aqui, nós vamos encontrar o som aqui do NS. Então, vocês vão descobrir o que está escrito aqui, ó. O que vocês acham? Ó? Instotim. Existe essa palavra instotim? Não existe. Vou tentar de novo. Instinto. Existe a palavra instinto? Sim. Então, você vai escrever aqui, ó. Instinto, tá? E assim por diante, você vai testando aí para você descobrir qual palavrinha será formada. Depois nós vamos para a página 29, que é a nossa última página de português. Forme uma frase com cada uma das palavras do quadro. Então nós temos aqui paisagens, construções, transporte, instrumento. Então você vai fazer 4 frases com essas 4 palavrinhas. E no número 6, nós vamos completar o diagrama. Ó, opção A. Então, a resposta nós vamos colocar aqui. Levar de um lugar para o outro. O que eu levo de um lugar para o outro? São palavras sinônimas, tá? Quando eu levo de um lugar para o outro, o que eu posso fazer? Ó, transportar. Então, você vai escrever aqui, ó. Transportar, tá? B. Movimento da Terra ao redor do Sol. Como chama aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol? Isso eu não vou falar, né? Você pode perguntar lá no Google. C. Desenhos no corpo. Como que chama aqueles desenhos no corpo que as pessoas fazem? D. Atividade de repórter. O que o repórter faz, pessoal? Escreve aqui, certo? Então, nós vamos até a página 29 com o português. Agora, então, nós vamos para a nossa aula de matemática e a gente termina nossas atividades por hoje, tá? Então, vai lá.